Declarações do ex-ministro, Samanta, podem complicar a situação do governo no decorrer das investigações da CPMI dos atos do dia 8? Não sei se compromete ou não. Eu vou discordar do Renato, eu acho que não dá para comparar você alterar um documento público com uma matéria jornalística, que é algo que está em procedimento e que mesmo assim, juridicamente, o editor vai responder pelo conteúdo daquela matéria. O Código Penal é claro, não adianta eu dizer, não quero classificar ou não. Eu não posso alterar documento público, está na lei, isso é que é estabelecido para todos, ainda mais para um agente público, mesmo que seja com as melhores das intenções, né? De melhores intenções, muitos crimes são cometidos. Se eu sou agente público, se eu estou na administração pública, se eu sou um general que sigo hierarquia e disciplina, eu tenho que seguir as leis valem para todos. Não trata-se de, sou de direita ou sou de esquerda. O ordenamento jurídico, e quem estabeleceu que não se pode alterar documento público foi o Código Penal. É um interesse um interesse elegido pela sociedade, não por direita ou esquerda. Portanto, a administração pública só pode fazer o que a lei permite. Nós, da sociedade privada, podemos fazer o que somos livres para fazer o que a lei não estabelece como crime. A administração pública não, ela está sujeita à mais estrita legalidade. Portanto, ele alterou um documento sem o consentimento de quem emitiu esse documento ao entregar um relatório. Isso é uma questão grave e tem as suas consequências na esfera penal. Claro que isso politicamente pode agravar, aí não numa análise jurídica, a situação do governo, sim, né? Quando você tem um general que era ministro do GSI, homem de confiança do presidente da República, e ele assume que alterou esse relatório, não é uma coisa que pega bem, digamos assim, para a sociedade. Mas aí são ilações políticas. Juridicamente, o que ele cometeu é crime e isso, ao meu ver, é inquestionável e passível de investigação. Agora, se vai agravar a situação do governo, não só o desenrolar da CPMI vai demonstrar, mas é claro que as especulações políticas vão utilizar isso como um argumento, obviamente. Bom, ficou evidente aqui, Renato... Por gentileza, Oi. Lu, Sim. Na primeira fala da Samanta, ela leu o trecho sobre a alteração. Podia reler, por gentileza? Claro. 297 do Código Penal. Falsificar no todo ou em parte documento público ou alterar documento público. Verdadeiro. Tem uma continuação no alterar... verdadeiro, documento público verdadeiro. Então tá bom. Se o documento público não era verdadeiro, né, e isso pode ser facilmente provado, isso não incorre em crime. Com relação à sua pergunta, Luciana, com relação à sua pergunta sobre a complicação do governo com relação a isso, não me parece que numa CPI em que o governo tem ampla maioria, numa CPI em que deixa claro que a grande maioria da população é contrário aos atos golpistas, atos inclusive que não atingiu apenas o Palácio do Planalto, vale lembrar que atingiu a sede do Congresso Nacional, atingiu o Supremo Tribunal Federal. Não me parece que vai ter uma grande alteração aí na correlação de forças da CPI, ou deixar mais complicado a situação do governo, na medida em que a tese defendida pela oposição é uma tese muito difícil de ser sustentada, é uma tese amplamente desmentida pela verdade dos fatos. Então, não acredito que isso vá dar alguma chance da oposição tentar culpar a vítima nessa CPI do 8 de janeiro. Muito bem, eu queria ficar só mais um pouquinho com vocês nesse tema. Queria ver que vocês discordam absolutamente sobre a intenção ou não intenção do ex-ministro G. Dias, então, na adulteração desse documento, se o documento é verdadeiro ou não verdadeiro, que também tem essa questão agora que vocês divergem. Vocês acham que politicamente foi um acerto da oposição, Samanta, convocar o ex-ministro G. Dias? Você acha que eles foram felizes, conseguiram o que eles queriam? Eu acho que o acerto não é só da oposição, eu acho que o acerto é da sociedade. Eu acho que quando a gente quer investigar, eu sou sempre favorável a uma investigação ampla e restrita. Todos os envolvidos têm que ser investigados na busca da verdade, né? Até a noção do que é documento verdadeiro, é o documento emanado por um determinado órgão, se o conteúdo não era verdadeiro, por que ele não contestou? Enfim, isso juridicamente tudo é bastante questionável, mas eu acho que se houve ou não uma participação do ministro Dias, acho até favorável ao governo que ele vá lá, se explique, mostre que não foi...
digamos assim, permissivo com a invasão do 8 de janeiro ou não. Eu acho que foi um ganho da oposição, mas acima de tudo, foi um ganho da sociedade. Eu acho que todos nós queríamos saber por que os invasores foram tão bem recebidos pelo ministro do GSI, né? Até como sempre o Caio Coppola coloca, com o serviço de catering, servindo água e tudo mais. Isso é uma cena que para a sociedade impressiona, né? Questiona, principalmente vindo de um general. Se a gente parte do pressuposto que as Forças Armadas cabe à defesa da nação, aquilo nos coloca um pouco em xeque. Portanto, eu acho que foi acertado digamos, a convocação do ministro do GSI. Acho que é o momento de apurar, de verificar se esses dados mesmo são falsos ou não. Eu acho que a BIM tem que vir a público. Eu vi que a CNN entrou em contato, mas eles não responderam para verificar se realmente ele não estava nesse grupo ou não. Eu acho que tudo tem que ser verificável. Eu acho que numa democracia tudo é questionável e tudo é verificável. Portanto, eu vejo com acerto não só da oposição, mas sim de toda a sociedade. Muito bem, a mesma pergunta para o Renato. Foi feliz a oposição ao convocar o general G. Dias? Eles acreditam que eles conseguiram o que gostariam? Claro que foi. Quem foi infeliz foi a situação de não ter convocado antes. Eu concordo com a Samanta. O que aconteceu aqui foi o maior atentado à democracia na história do Brasil. Não tem que ter nada que não seja a busca pela verdade. Nada que não seja a busca pela verdade. Todos os responsáveis têm que ser encontrados. Todos têm que ser entrevistados. O governo errou ao tentar esvaziar a CPI no seu início. Errou. Porque dá uma falsa impressão de que a vítima, que foi a democracia brasileira que colocou através do poder do voto o atual governo, e que, portanto, o atual governo, que tinha a situação de fazer a CPI ter acontecido a uma velocidade mais rápida, não pode estar a serviço de algum casuísmo político. A oposição acertou sim, mas o acerto da oposição foi fazer o que a situação deveria ter feito. Ter instalado a CPI numa velocidade mais rápida, ter feito em buscar todas as informações necessárias para que a verdade seja estabelecida e para que situações como a que aconteceram no dia 8 de janeiro não voltem a acontecer. O Brasil já teve Comissão da Verdade, o Brasil já teve comissões que apuraram torturas na época da ditadura, inclusive ditadura muitas vezes defendida por quem hoje está na oposição a esse governo, e a máxima que saber a verdade para nunca mais essa história se repetir tem que ser encontrada, não poderia ter nenhuma posição diferente do que todos os envolvidos devem ser convocados. Do ex-ministro da GSI ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.